O título da minha fala é Escrita de Si, uma conversa entre ausentes. Quase que realmente o título se cumpriu como sina. Eu fiquei um pouco doente, quase não consegui vir. Bom, eu fiz o seguinte, eu preparei um texto aqui para a gente falar, enfim, mas espero que dê tempo depois a gente estabelecer a conversa, acho que sim. Eu preparei um pequeno texto, felizmente assim, vou ler alguns trechos, vou conversando. Enfim, eu começo com uma epígrafe. Uma epígrafe da poeta e tradutora carioca Ana Cristina César, que diz o seguinte: a única coisa que me interessa no momento é a lenta cumplicidade da correspondência. A gente, então, está aqui hoje para pensar essa ideia da conversa e a escrita de si. E então gostaria de iniciar também a conversa, primeiro com essa referência à epígrafe da Ana Cristina e depois com um pensamento da Júlia Kristeva. Ela, em seu modo singular e heterodoxo, ela sintetiza a psicanálise como uma teoria sobre a troca de palavras. Então, ao invés de pensar a psicanálise como aquele aparato complexo, como uma teoria da sexualidade, ela imagina a psicanálise apenas como uma teoria sobre a troca de palavras, mais especificamente com os acidentes dessa troca entre dois sujeitos em situação de transferência e contra-transferência. O primeiro ponto a ser destacado desse pensamento é que a transferência e a contra-transferência podem ser entendidas como o nosso esforço de preencher imaginariamente as lacunas do nosso interlocutor na conversa. Então, o tom que se estabelece na conversa, a maneira pela qual, por exemplo, podemos supor que a conversa, a curiosidade do nosso interlocutor em um determinado tema ou em outro, né, são fantasias. São fantasias e a maneira de preencher essas lacunas é um trabalho imaginário que vamos chamar de transferência e contra-transferência. A palavra trocada, então, não apenas no sentido de intercâmbio, mas também no sentido de equívoco, seria o motor dessa conversa que a Kristeva chama de psicanálise. O pequeno problema é quanto mais se trocam palavras, né, com o objetivo de esclarecer os tais equívocos, maior o potencial de surgimento dos novos equívocos a serem explicados, o que, por sua vez, cria necessidade de mais conversa. Eis aí a imagem de uma conversa como uma função recursiva infinita. É como se a gente, por exemplo, se a gente tivesse confrontado com a tarefa de aprender uma língua, vamos supor que a gente não tem nenhum elemento para aprender a relação da língua com os objetos, mas que a gente encontrasse, de repente, soterrado um dicionário. E aí a gente tentasse aprender essa língua através do dicionário. Isso é uma função recursiva, porque quando você vê um verbete, né, suponhamos, um pequeno verbete, a explicação do verbete são outros verbetes. Então, o tempo todo você está às voltas com o dicionário, você está às voltas com essa conversa. A professora Cristina mencionou também na sua apresentação, acho que é importante dizer, essa visão da renascença a respeito da ideia de conversa, que pode ser que a gente esteja habituado a pensar a conversa como fala, como algo condicionado a uma presença física dos interlocutores. O que para nós tem implicações, pois isso implica certamente uma noção de temporalidade e espacialidade, que são balizas fundamentais para o modo como gostaríamos de pensar aqui as semelhanças e as diferenças entre a escrita e a fala. Que por exemplo, o que diferencia uma conversa escrita e uma conversa falada? Esse tempo da resposta, esse tempo dos afetos, né? Por isso a gente começou com a epígrafe da Ana Cristina César, né, que fala dessa lenta cumplicidade da correspondência, que é alguma coisa que é uma conversa que tem uma outra temporalidade, que é gestada, que é um cultivo, que é um campo de cultivo de afetos, né?
Bom, se da conversa a gente pode dizer que ela é infinita, né? Nós, viventes do contrário, estamos confrontados com a finitude. E a escrita talvez seja esse artifício que nos permite ser lançados, potencialmente, pelo menos, na infinitude de uma conversa. Isso talvez se demonstre pelo simples fato de que, por exemplo, nessa ocasião, nesse trabalho que eu apresento a vocês, estamos aqui em presença, em uma conversa não apenas sobre o escritor Yukio Mishima, mas também com ele. Uma conversa da qual ele participa por meio de uma paradoxal presença-ausência pelos ecos de uma escrita de si. Bom, já que ele deverá tomar parte nessa conversa, talvez seja delicado adiar por mais tempo a sua apresentação. Yukio Mishima é um pseudônimo, ele nasceu Kimitake Hiraoka, em Tóquio, 14 de janeiro de 1925. Ele começou a escrever na adolescência para revistas literárias e publicações escolares, e adotou o pseudônimo Yukio Mishima por sugestão de um professor e amigo para proteger sua identidade, já que seu pai desaprovava suas inclinações literárias. Aos 24 anos, ele lançou o livro Confissões de uma Máscara, um livro que foi considerado uma obra-prima e tornou o Mishima mundialmente conhecido. Talvez um dos livros mais traduzidos do japonês, né, para línguas ocidentais, pelo menos no período do pós-guerra, né? Mishima viajou, então, por muitos países como escritor de sucesso e esteve em algumas universidades proferindo palestras. E, inclusive, esteve no Brasil no início da década de 60 e se apaixonou pelo carnaval carioca. Não é difícil, né? Um ponto curioso da história dele é porque a partir dos 30 anos ele começou a dedicar-se às artes marciais e ao fisiculturismo. Ele era uma pessoa com uma compleição física muito delicada, com uma saúde muito frágil, inclusive, e a partir dos 30 anos ele começou a se dedicar a essas atividades corporais. Ele escreveu cerca de 12 romances, centenas de narrativas curtas, peças de teatro e chegou a atuar em alguma delas como ator. Atuou também em filmes japoneses de gangster. E mais tarde, em 1967, ele criou uma milícia de direita, chamada Sociedade do Escudo, com a qual organizou um golpe de Estado, que serviu de plataforma para o seu suicídio ritual no dia 20 de novembro de 1970. O Mishima. Haveria várias maneiras de apresentá-lo, assim, essa foi a possível. E dessa breve apresentação, eu gostaria de reter dois elementos que vão ser os elementos que vão possibilitar os desenvolvimentos posteriores aqui da apresentação. Primeiro seria esse trabalho de ascese corporal, ao qual Mishima se submeteu a partir dos seus 30 anos. E um outro ponto seria o suicídio ritual. Esses dois motivos eles estão intimamente relacionados em tudo aquilo que na obra de Yukio Mishima poderíamos chamar de uma escrita de si. Então toda a escrita de si, ela gira em torno desses temas, ela gira em torno da tentativa de apreender ou digerir essas experiências, né? Na apresentação da professora Cristina também eu me lembro a referência que ela havia feito à escrita como remédio, né? Como alguma coisa que pudesse conduzir a um encontro com a paz de espírito, né? E o Mishima, como vocês podem perceber, também sofreu os efeitos desse remédio, a gente pensar o remédio como um fármaco mesmo, né? como algo que é um remédio e um veneno ao mesmo tempo. Então a gente não sabe dizer até que ponto as escritas são uma tentativa de elaborar essas experiências, ou se essa própria escrita não ocasiona alguma coisa que a gente poderia descrever como um efeito tóxico que o conduz a essa decisão radical, né? Que foi o seu suicídio aos 40 anos em 1970, aos 45 anos em 1970.
Bom, agora eu vou fazer um breve comentário a respeito dessa ideia da escrita de si. A referência com a qual eu estou trabalhando aqui, o termo escrita de si, ele foi utilizado, pelo menos, é claro, é um termo que a gente não conseguiria retraçar, né, assim, a sua origem, mas no modo como eu procurei circunscrever esse trabalho, ele foi utilizado por Michel Foucault em suas investigações e formulações sobre a estética da existência e o governo de si e dos outros na cultura greco-romana. E serve para designar um certo uso da escrita como prática de subjetivação. Então, estudando Foucault, é um percurso, na verdade, esse é um texto chamado Escrita de Si, que é uma espécie de derivado das investigações finais, né, dos segundo últimos volumes da história da sexualidade. Essas investigações, então, ele condensou nesses livros, mas depois geraram alguns produtos derivados que ele não publicou como livro, que saíram como artigos mesmo, né? E isso é um produto de um estudo, de um percurso que envolve autores como Sêneca, Epícteto, Plutarco e Marco Aurélio. Então, Foucault procurou destacar o papel da escrita de si no exercício pessoal, em ciclos que envolvem a escrita, a meditação e a prática. Vou fazer uma pequena citação, ele diz. A escrita constitui uma etapa essencial no processo para o qual tende a ascese, a saber, a elaboração dos discursos recebidos e reconhecidos como verdadeiros em princípios racionais de ação. Como elemento do treino de si, a escrita tem, para utilizar a expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoética, um operador da transformação da verdade em ethos. A partir, então, desse procedimento genealógico, que significa, a grosso modo, a gente poderia dizer, um tipo de pensamento histórico que não implica apenas indicar a origem temporal de um termo ou de um objeto, mas reconstituir um campo de problematização que condiciona a possibilidade de aparecimento desse objeto. Então, a ideia é quais são os problemas, que tipo de questão torna premente esse pensamento sobre a escrita de si. Por que, assim, quando isso começa a se tornar uma preocupação? Por que essa prática de retornar sobre si mesmo? Né? Essa seria a pergunta inicial. Então, pensando essa forma, quer dizer, a proposta aqui seria entreter algumas relações entre a escrita de si nas culturas greco-romanas e o uso contemporâneo que fazemos de termos como autobiografia e autorretrato. Bom, não teríamos tempo aqui, no breve espaço dessa conversa, para expor um percurso detalhado da construção do conceito de autobiografia e autorretrato, mas vamos nos ater também assim, a dois tipos de escrita e as suas consequências. Esses dois tipos de escrita que eram utilizadas por esses autores estudados por Foucault. Então, a primeira seria os cadernos de nota e a segunda, as cartas, né? As trocas, as correspondências. Os cadernos de notas são registros notoriais mesmo, são agendas, né? E neles eram consignadas citações, fragmentos de obra, exemplos do qual se foi testemunha. Enfim, essas notas constituem uma espécie de memória material de tudo aquilo que foi lido, escutado e pensado. E oferecia-se assim a releitura e a meditação ulterior. Funcionava como uma espécie de equipamento de discurso com o qual se podia contar para enfrentar as intempéries e inconstâncias da alma. A semelhança que gostaríamos de destacar entre as notas e as formas contemporâneas da escrita de si é que nas escritas, por exemplo, na autobiografia e no autorretrato, e essas notas também, ambas constituem um trabalho de unificar fragmentos heterogêneos por intermédio de sua subjetivação no exercício pessoal. É como se pensássemos essas formas de escrever como uma digestão mesmo, né? Um trabalho de gestão que se faz de tudo aquilo que se pensa, que se ouve, que se escuta, né?
mais do que um trabalho de gestão, vou ler aqui uma pequena citação que tem algumas ressonâncias para o nosso trabalho. O papel da escrita, eu estou fazendo as citações ainda no texto do Foucault, o papel da escrita é constituir, com tudo que a leitura constitui, um corpo. E é este corpo que há que entendê-lo não como um corpo de doutrina, mas sim, de acordo com a metáfora tantas vezes evocada da digestão, como o próprio corpo daquele que, ao transcrever as suas leituras, se apossou delas e fez a sua respectiva verdade. A escrita transforma a coisa vista ou ouvida em força e em sangue. Ela transforma-se no próprio escritor. Então, se a gente pudesse pensar esse registro de nota a partir desse tema das conversas, por exemplo, levantado pelo trabalho da professora Maria Cristina, a gente poderia pensar que esse esforço, quer dizer, de se apropriar dos discursos que a gente escuta, quer dizer, quando que esse discurso passa a ser, quando ele é uma mera repetição, quando ele passa a ser algo incorporado à sua vida, quando ele pode ser realmente, quando ele pode realmente dizer algo a respeito do vivido, né? Quando ele cessa de ser um conhecimento meramente teórico e é incorporado às circunstâncias de vida de cada um, né? Quando essa matéria se transforma no próprio escritor, né? A metáfora do corpo, ela adquire ressonâncias específicas no caso de Mishima, posto que o seu livro Sol e Aço, que que a gente poderia chamar aqui de uma espécie de autorretrato, é uma espécie de testemunho da sua trajetória de construção de um corpo compatível com certos ideais estéticos de uma morte romântica. O corpo de ideais estéticos, eu estou falando do corpo no sentido das ideias, dos discursos, é construído a partir de fragmentos de textos clássicos japoneses como Hagakure, a ética samurai, ou do romantismo alemão, sobretudo de Novalis, do classicismo greco-romano, da filologia de Nietzsche. Mas também de fragmentos não literários, testemunhos de acontecimentos como o ritual popular, a leitura dos bilhetes e cartas de despedida dos pilotos kamikazes no Museu de Etajima. O trabalho de escrita torna-se parte indispensável das meditações de Mishima sobre a oposição entre corpo e palavras. Bom, aqui eu só comecei a antecipar um pouco essa questão de como Mishima vai comparecer na conversa, o que ele vai trazer para a nossa conversa. De alguma maneira, eu sei que isso aqui é um filtro, mas eu acho que a conversa é mesmo um filtro, né? Assim, a gente, na verdade, a gente ouve, mas a gente não consegue trazer a conversa toda, né? É impossível trazer a conversa toda, né? Restar com essa conversa. O professor Gustavo fez essas referências, por exemplo, ao trabalho de Borges, né? Mostrando como a apropriação ela implica nesses recortes, nessa redução. Por isso que essa metáfora da digestão é interessante, porque você destrói e você reassimila, né? E de nada serviria se a gente ficasse com registros completamente integrais, né? Tem um conto do Borges que é a respeito de um reino que gostaria de construir o mapa mais perfeito e mais detalhado, né, possível. Então eles constroem um mapa e depois eles constroem outro. E depois o mapa mais detalhado é exatamente do tamanho do reino. Mas aí eles chegam a essa constatação, quer dizer, o que a gente pode fazer com um mapa que é do tamanho do território que a gente habita? Ele não tem serventia para a gente. Então, nesse sentido, esse livro Sol e Aço, que eu estou introduzindo aqui na conversa para vocês, é uma espécie de digestão, quer dizer, não há uma referência explícita a esses autores, mas conseguimos notar essas semelhanças de família entre esses autores, esse pensamento na escrita de Mishima. E esse último ponto também que eu citei, que são as cartas de despedida, né, dos pilotos kamikazes, que tem um profundo impacto na história dele, né? Ele lê cartas de despedida e começa a traçar toda uma reflexão a respeito qual o sentido das palavras quando você sabe que o seu fim está próximo, né? E quando você sabe que o seu fim está próximo devido a uma decisão, mesmo uma deliberação, né? Quer dizer, não sei até que ponto uma decisão, mas enfim.
algo que foi feito, né, de uma adesão minimamente consciente. Bom, então é isso. Primeiro, essa constituição do corpo. O outro ponto é, os cadernos de nota, eles podem fornecer também matéria-prima para os escritos que se envia a outros. A carta também proporciona um exercício sobre si, pois a leitura de si é indispensável à medida que se escreve, do mesmo modo que o dispositivo psicanalítico permite ao falante escutar a si mesmo enquanto este se endereça ao seu analista. Então, essa é a ideia da importância das cartas. É porque quando você escreve uma carta, você tem que ler o que você está escrevendo, e ao ler o que você está escrevendo, você trabalha sobre si, você efetua esse, utilizando essa expressão, né, da professora Cristina, esse efeito de autocorreção. Nas palavras de Foucault, ele vai dizer assim: o trabalho que a carta opera sobre o destinatário, mas que também é efetuado sobre o escritor da própria carta que envia, implica, pois, uma introspecção. Mas há que entender esta menos como uma decifração de si por si, mesmo do que como uma abertura de si que se dá ao outro. Assim, como nós nos abrimos ao outro. Porque nós somos, né, cada um de nós é um mistério impenetrável. Né? Por que ao se apresentar ao outro a gente escolhe a gente faz uma pequena construção e abre essa construção ao olhar do outro? Como que isso se dá? Como isso acontece? Nas conversas cotidianas. A gente você encontra com uma pessoa, sei lá, no ônibus, você conversa com ela rapidamente, aquilo não tem um protocolo, você não tem que se apresentar ali como professor ou como o que quer que seja. Algo acontece naquela situação, você oferece uma pequena abertura ao outro, mas essa abertura contém algo de imprevisível, de incalculável mesmo. Né? Assim, o que é isso? Né? A não ser, no caso, né, da tolice mesmo, né? Por exemplo, acho que essa coisa da rigidez da regra. Então, por exemplo, as pessoas, quando, acho que Montaigne fala essa ideia de não levar a vida, não digerir a vida pública com o fígado, não levar, me passa essa impressão também de entender esse desempenho dos papéis, e que são papéis, e que a gente não precisa ficar tão apegado a eles. Né? Essa abertura de si mesmo que se dá ao outro é o que a gente vai chamar aqui, nesse contexto, de uma estrutura de endereçamento, que tem a ver, por exemplo, no caso dos escritos, da autobiografia, no autorretrato, com o leitor, ou uma certa alteridade implícita nos textos contemporâneos de escrita de si. Quando você escreve alguma coisa, por exemplo, uma autobiografia ou um autorretrato, ele tem uma certa noção. Né? A gente havia falado no início da conversa que a transferência e a contra-transferência são tentativas de preencher uma lacuna imaginária, preencher imaginariamente uma lacuna do nosso interlocutor. Né? Da mesma maneira, se a gente fizesse esse exercício, que quer dizer, cada um vai escrever em um pequeno parágrafo, vai se descrever nesse pequeno parágrafo. Essa descrição, ela já traz implícita um leitor, ela tem implícita um endereçamento. Né? Mesmo que seja em fantasia, mesmo que seja numa relação completamente abstrata. Ou seja, por mais que o autorretrato e a autobiografia estejam associados com esse exercício de total autenticidade, honestidade para consigo mesmo, essas formas de escrita não deixam de apresentar uma função retórica, de persuasão. Você quer convencer o seu interlocutor de uma realidade que você testemunha, que você vive. Né? E ela é dirigida a um outro, mesmo que esse outro não seja um outro empírico, mas uma espécie de interlocutor ainda por vir. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, né, assim, falando de Montaigne, falando de Mishima, autores que certamente seria impossível a eles imaginar participar de uma conversa conosco hoje, mas, no entanto, eles estão participando dessa conversa, através desse eco, né, das escritas. Então, essa instância imaginária ou abstrata, que designa um lugar para uma alteridade, muitas vezes ela é feito da própria enunciação, né, da própria maneira como
enfim, da forma como você inclui uma ideia de leitor na sua escrita. As ressonâncias específicas das correspondências no livro Sol e Aço revelam-se por meio de um modo de leitura deste texto que o toma como uma espécie de testamento. Então, Sol e Aço foi publicado em 1968, eu vou falar mais detalhadamente um pouco mais adiante. Bom, nas palavras do Mishima, esse texto seria uma espécie de confidência crítica, que significa também uma abertura que se dá ao olhar do outro, como ele estivesse se prestando a esse olhar, ao nosso olhar crítico também, a respeito das suas motivações, das motivações que o conduziram ao seu suicídio ritual. Ele coloca à prova isso. Ele diz, olha, eu fiz isso e é assim que eu apresento a minha história. Bom, são esses dois pontos, que é a constituição de um corpo discursivo e a abertura ao olhar do outro, que vão guiar a nossa leitura do livro Sol e Aço. Lembrando que leitura significa aqui colocar o texto em um movimento de conversação, estabelecer com ele uma relação transferencial. Você tem uma transferência com o texto, você imagina essas motivações do autor, você cria uma espécie de fantasia. Então, nesse sentido, a leitura não nos revela uma verdade oculta do texto, no sentido originário, que supostamente coincidiria com as noções do autor, mas ele é o trabalho da nossa apropriação também. Agora eu vou passar esse comentário do livro Sol e Aço. Bom, é um livro bastante diferente dos outros livros do conjunto da obra de Mishima. Em português do Brasil ele foi traduzido pelo Paulo Leminski. É um livro muito interessante, assim, o trabalho da tradução também, assim, o Leminski traduziu diretamente do japonês, e ele, quer dizer, ele dizia, ele falava assim, olha, eu não sei japonês, mas eu tenho uma relação diplomática com o japonês que me permitiu fazer essa tradução. Mas de qualquer maneira, assim, é interessante ver também como, no caso do Leminski, ele se envolveu completamente com esse projeto e fez as suas apropriações, né? Bom, ao se ler, então, as primeiras páginas do Sol e Aço, muitas vezes nós nos vemos à procura de sinais que indiquem a natureza dessa escrita. Então, na teoria literária, né, assim, é muito comum que a gente pegue um texto e já tente pensar, por exemplo, esse texto apresenta um horizonte de expectativa, ele pertence a um determinado gênero, o que eu posso esperar desse texto, né? No caso das ficções, por exemplo, a ficção ela auto-indica a sua ficcionalidade, né? Como que nos diz que nós não devemos levar aquilo a sério como se fosse uma realidade. Mas, então, esse texto, né, a gente pode pensar de diversas maneiras. Pode se pensar como um ensaio autobiográfico, que é em grande parte motivado pelos paratextos, né? No caso, um pós-fácil do Leminski que acompanha essa tradução. Mas, de qualquer maneira, o eu que fala nesse livro, ele não assume um tipo de identidade por meio de nomes próprios, né? Assim, a teoria mais conhecida da autobiografia, a teoria do Philippe Lejeune, tem essa autobiografia a partir de um certo protocolo, um certo contrato de leitura que é feito a partir das relações com o nome do autor. Por exemplo, o nome do autor na capa que coincide com o nome do narrador, que é o personagem principal. Então é uma espécie de... é um contrato de leitura que é feito a partir desse protocolo. Mas, de certa forma, não há esse tipo de indicador no texto, né, de Sol e Aço. Não se trata de uma narrativa, não podemos chamar isso também de poema, no sentido formal do termo, pelo menos. E é curioso notar ainda que, além do leitor, por exemplo, enquanto a gente lê o texto, a gente não consegue muito bem entender o que tipo de texto é, que gênero, o próprio autor também hesita em classificar o seu texto.
E eu lembrando aqui do comentário que o professor Gustavo havia feito também sobre Borges, que é aquela aula que ele foi dar sobre literatura, sobre Dom Quixote. Ele diz assim, leiam só Quixote, não leiam nenhum comentário, né? E depois leiam tudo que se comentou sobre Quixote até hoje. E isso tem um efeito realmente, porque quando nós lemos os comentadores localizam os textos dentro de um certo horizonte de expectativa e às vezes nos impede de manter essa relação, por exemplo, de ter essa primeira relação, que é essa confusão mesmo, de se ver mesmo diante de uma confusão, como a gente falou da conversa, né? Assim, é como se pensássemos um tipo de uma conversa insólita ou absurda que você tem no seu dia a dia. Uma pessoa te fala alguma coisa que você não entende muito bem, né? E aí você não tem uma pessoa do lado para te falar assim, olha, ele está querendo dizer isso, ou ele está te falando isso por causa dessa circunstância. Quer dizer, não há um indicador da situação. Você está confrontado com o seu estranhamento, né? E com a sua ignorância mesmo, de não saber do que se trata, né? E tolerar esse tipo de frustração, de ansiedade que é gerado nessa situação de não saber do que se trata, né? Então, vou deixar o Mishima participar da conversa e ele vai dizendo o seguinte, fazer uma citação do texto dele, como ele inicia o livro. Ele diz assim: de uns tempos para cá, dei para sentir dentro de mim um acúmulo de todos os tipos de coisas que não podem achar expressão adequada através de uma forma artística objetiva como um romance. Um poeta lírico de 20 anos se sairia bem dessa situação, mas eu não tenho 20 anos. De qualquer forma, nunca fui poeta. Assim, andei buscando alguma outra forma mais apropriada para esse tipo de declarações pessoais. E cheguei a uma espécie intermediária entre confissão e pensamento crítico. Um modo sutilmente ambíguo que poderia se chamar confidência crítica. Uma confidência crítica seria um esforço, mesmo que provisório, de classificar o gênero, né, da escrita. O mais interessante seria esse efeito metacrítico, né? Você faz crítica literária dentro do próprio texto que você escreve. E quer dizer, é isso mesmo, né? O termo enfatiza essa injunção, né, que o livro está submetido. O livro ele é uma tentativa de fazer dialogar o singular da confissão com alguma coisa que a gente poderia chamar de universal da crítica. O imanente daquela vivência, da vivência de Mishima, de construir para si um corpo que atende a um certo ideal de uma morte romântica, e os valores transcendentes que impelem essa busca, né, entre o vivido e o conceito. Por que a gente necessita de conceito? Até que ponto o conceito ele é uma potencialização do vivido ou ele é uma obliteração do vivido? Aí a gente pode pensar o conceito da mesma maneira que esse remédio veneno, né? Alguma coisa que potencializa, mas que tem efeitos colaterais. Então o ponto principal aqui nesse texto estou falando no livro do Mishima, Em Sol e Aço, é uma reflexão a respeito do estatuto da escrita entre a problemática entre o corpo e as palavras. Assim como Montaigne também dizia, né, assim, que os tolos são os eruditos, os professores, Mishima era um tipo bastante singular de escritor, porque exatamente ele pensava, olha, eu sou um escritor, mas eu tenho pavor de escritores, porque os escritores são pessoas covardes, que não vivem, que se escondem nos seus gabinetes, que ficam teorizando o mundo, que ficam descrevendo e narrando o mundo, mas que não participam da vida, da vida comum, da existência comum. Então a problemática com a qual ele trabalha é essa, quer dizer, como eu posso seguir essas forças contraditórias, né? Essa força que me impele para a vida, para a vivência de um aspecto indizível e físico mesmo, corporal, né? Para o sofrimento compartilhado, para a dor, né? A dor de existir, e ao mesmo tempo
poder teorizar a respeito dessa experiência de uma maneira vigorosa. Ele vai dizendo assim, o eu com o qual vou me ocupar, ele vai se ocupar no livro, né? Não vai ser o eu que só se refere estritamente a mim mesmo, mas uma outra coisa, um certo resíduo que permanece depois que todas as outras palavras que lancei já voltaram para mim. Alguma coisa que nem retorna e nem tem nada a ver com o que já passou. Meditando sobre a natureza desse eu, fui levado à conclusão de que o eu em questão coincidia exatamente com o espaço físico que ocupava. O que eu procurava, em suma, era uma linguagem do corpo. Essa é a busca do livro. Quer dizer, é possível uma linguagem do corpo? É possível um tipo de linguagem que não seja isso que ele vai chamar de uma covardia, né? Uma covardia intelectual, uma existência que vai acabar em palavras? Nessa leitura de Sol Yasu, a oposição que Mishima estabelece entre literatura e as artes verbais, como singularização da linguagem de um lado, e a universalidade presente na realidade do corpo do outro, ocupa um lugar central. Então é isso, quer dizer, são essas instâncias opostas, né? De um lado, a linguagem singularizada a partir das artes verbais, e de outro, a universalidade do corpo, né? Todos nós vivemos esse drama de ter um corpo que sofre vicissitudes, né? que é colocado para a morte, né? De alguma maneira. E em diversos momentos do texto presenciamos movimentos que fazem interseções entre diversos níveis da oposição entre um discurso universal, né, e a opinião individual, a fala, também o ato, a linguagem encarnada. Novamente ele falando para a gente aí. A essa natureza estranhamente abstrata voltarei mais tarde. O mais importante aqui é o fato que, para mim, músculos tinham uma das mais desejáveis qualidades. Sua função era exatamente o contrário das palavras. Isso fica claro se observamos a origem das próprias palavras. Acho interessante essa maneira como ele vai desenvolver a ideia de uma apropriação, de uma perversão das palavras. A princípio, da mesma forma que moedas de pedra, palavras se tornaram correntes entre os membros de uma raça como um instrumento universal para a comunicação de emoções e desejo. Enquanto ainda permanecem limpas da manipulação, são propriedades comuns, e só podem assim expressar apenas emoções coletivamente compartilhadas. Contudo, quando as palavras viram propriedade particular, e o homem começa a usá-las de maneira pessoal e arbitrária, e aí começa a sua transformação em arte. Foram palavras desse tipo que, caindo sobre mim como um enxame de insetos alados, se apossaram da minha individualidade e tentaram me enclausurar dentro dessa individualidade. Mesmo assim, a despeito das depredações do inimigo sobre minha pessoa, eu reverti a sua universalidade, uma arma e uma fraqueza contra elas, e tive algum sucesso em universalizar minha própria individualidade. Então a ideia que ele desenvolve é assim, a arte é isso, essa tentativa de universalizar a sua própria individualidade. Mas esse sucesso se baseia em ser diferente dos outros, e estava em desacordo com a origem e o desenvolvimento primitivo das palavras. Nada, na realidade, é tão estranho quanto a glorificação das artes verbais. Parecendo à primeira vista lutar pela universalidade, de fato estão empenhadas com meios sutis em trair a função fundamental das palavras, que é serem universalmente aplicáveis. A vitória do estilo na literatura significa exatamente isso. Os poemas épicos de outrora são talvez uma exceção, mas qualquer obra literária com o nome do autor na capa não passa de uma bela perversão das palavras. Então, novamente, assim, ele desenvolvendo esse argumento, essa ideia que a arte seria uma perversão das palavras, seria essa apropriação, essa retirada das palavras do domínio comum para um uso privado, para o desenvolvimento de um sentido privado, né? A realidade do corpo seria aquilo, então, nesse sentido, que fornece uma positividade a uma clausura da individualidade, que seria engendrada pelas artes verbais. As artes verbais, então, aprisionam o sujeito, aprisionam o escritor nessa individualidade. Então resta para ele essa possibilidade: ou você universaliza a sua individualidade,
ou você estabelece um tipo de relação com o mundo que é completamente artificial. Até as próprias ressonâncias entre essas palavras, né? A arte e o artifício. Né? A arte parecia estar inevitavelmente comprometida com uma tentativa de universalizar a individualidade. O problema do artista era, para Mishima, o fato de que, de uma forma ou de outra, o artista precisava afastar-se da realidade para recriá-la. E, ao fazê-lo, a sua existência se vê apartada de outras existências. Então, esse era o drama que ele se encontrava. Quer dizer, assim, como eu posso ser um escritor, ser um artista, e, ao mesmo tempo, a tentativa de criação me afasta cada vez mais da realidade. E ele vai tentar pensar isso pelo viés de um pensamento trágico. Ele vai dizer o seguinte, eu vou tentar definir a minha ideia de tragédia. Ele vai definir a tragédia da seguinte maneira. O sentimento trágico nasce quando a sensibilidade perfeitamente comum e normal, por um momento, se enche de uma nobreza privilegiada que mantém as outras à distância. E não quando um tipo especial de sensibilidade proclama seus próprios arbítrios. Vai daí que aquele que lida com as palavras pode criar a tragédia, mas não consegue participar dela. Então, esse sentimento trágico seria, então, quer dizer, o trágico estaria ligado a essa possibilidade de uma sensibilidade comum, de uma sensibilidade normal, de algo cotidiano, de algo bastante mundano, que adquire uma nobreza privilegiada, e não quando um tipo de sensibilidade, ou quando um gênio, quando um gênio proclama esses arbítrios, né? Seus próprios arbítrios. A preocupação, novamente, é essa. Então, assim, agora acho que começa a ficar um pouco mais claro o que significou esse trabalho de uma ascese corporal. Né? Por que Mishima se dedicou a essas atividades físicas a partir dos seus 30 anos? Né? Por exemplo, essas atividades físicas elas seriam justamente o contrário, essa saída para o impasse do artista, essa saída para que ele pudesse de alguma maneira participar, né, participar do drama de todas as criaturas. E ele disse assim: o que eu tinha encontrado nos músculos através do aço, né, o livro se chama Sol e Aço exatamente por isso, porque narra o encontro dele com o sol. Ele era uma criatura noturna que gostava de escrever pela madrugada afora e dormir de dia. E ele começa, a partir de uma certa idade, ele entende, ele descobre uma relação com o sol. Ele se torna uma pessoa solar. E o aço, o sol e aço, então são os dois elementos que o impulsionam nessa possibilidade de participar da tragédia de todas as criaturas. Ele diz assim: o que eu tinha encontrado nos músculos, através do aço, era o brotar desse tipo de triunfo do não específico, o triunfo de saber que a gente é igual aos outros. À medida que a pressão implacável do aço progressivamente ia despindo meus músculos de sua singularidade, individualidade, produto da degeneração, e à medida que se desenvolviam, eles deveriam, eu pensava, começar a assumir um aspecto universal, até que atingissem um ponto em que correspondesse ao padrão geral, no qual as diferenças individuais deixassem de existir. Então, o treinamento físico, para ele, era estava investido da ideia de um alcance de um modelo universal. Né? Por exemplo, essa sociedade do escudo, que é uma organização paramilitar, né? Visava o treinamento militar, o treinamento de artes marciais, porque a partir porque o soldado é esse modelo de universal que ele procura. O soldado, ele usa um uniforme, ele supostamente não possui características, ou não deveria possuir características singulares ou subjetivas que o destacam, porque ele é exatamente parte de uma coletividade. Né? E esse é o modelo com o qual um modelo universal de herói.
A realidade do corpo e a disciplina corporal são os meios para experienciar essa sensação de universalidade, que parece estar interditada para aquele que vive da criação das artes verbais. A realidade do corpo tornou-se, então, o centro das preocupações de Mishima. Não se trata, tampouco, de uma posição tão simples. Ela é matizada e complexificada pelos diversos graus de relação que se estabelecem entre a realidade do corpo e das palavras, compreendida também no uso das palavras para buscar uma linguagem do corpo. Que ele dizia isso, né? Anteriormente ele dizia que ele buscava uma linguagem do corpo. E o problema já emerge numa análise da infância. Então, nesse livro, ele analisa certos momentos da infância dele e ele diz o seguinte: quando repasso atentamente a minha infância, me dou conta que a memória das palavras começa muito antes da minha memória da carne. Na pessoa comum, imagino, o corpo vem antes da linguagem. No meu caso, antes vieram as palavras. Então, pé ante pé, com toda a aparência de extrema relutância e já vestida de conceitos, veio a carne. Já estava, nem é preciso dizer, estragada pelas palavras. Bom, preciso também adicionar isso, uma pequena informação. O Mishima tem uma história bastante curiosa, que é o seguinte: ele tinha uma avó louca, né? E a avó tomou da mãe e começou a criá-lo a avó morava no fundo da casa dos pais, começou a criá-lo, e ela não deixava que ele brincasse com outras crianças. Ele não podia, ele era tratado como uma espécie de criança muito frágil, que podia adoecer, então não podia brincar com as outras crianças. Uma simples régua era uma espécie de uma ameaça. E ele foi, por não ter outros amiguinhos, né, assim, coleguinhas para brincar, ele ficava, passava a maioria do tempo lendo mesmo, né? Então essa imersão precoce no mundo das palavras acabou criando essas marcas, né, no caráter dele, na personalidade dele. Então essa avó que o protegia do convívio com as outras crianças, né, teria para ele, na interpretação dele, gerado um sentido de uma infância normal mesmo, né, que teria como consequência essa vivência tardia da carne. Por isso que ele vai buscar isso depois, né. Isso aguçou um forte senso de imaginação, que enclausurou Mishima enquanto criança, enquanto uma existência apartada do resto do mundo, né? Como a gente viu naquela definição anterior de coisas trágicas. Assim, as palavras elas passaram a representar esse mundo imaginativo, ao passo que a realidade só podia ser encontrada no corpo. Então, mas é claro, a gente não está falando aqui também só de uma hierarquia, assim, era um impasse, né? Muito complicado para ele, né? Assim, quer dizer, o que é que ele poderia criar como solução para isso? Assim, como de alguma forma conciliar esses interesses contrários? Aí novamente ele falando para a gente: o corolário natural dessa tendência era que eu só admitiria abertamente a existência da realidade do corpo em lugares onde as palavras não tivessem nenhum poder. Assim, a realidade e o corpo viraram sinônimos para mim. Então, isso é interessante, quer dizer, a palavra é alguma outra coisa e a realidade e o corpo passa a ser um sinônimo da realidade. Só a realidade no corpo. São sinônimos para mim, objeto de uma espécie de fetichismo. Claro que, além disso, eu também estava inconscientemente expandindo meu interesse em palavras, que também englobassem este interesse. E esse tipo de fetichismo correspondia exatamente ao meu fetichismo pelas palavras. Num primeiro estágio, óbvio que eu estava identificando a mim mesmo com as palavras, e estabelecendo a realidade, a carne e a ação de um outro lado. Então era como se a gente pudesse pensar também que esse livro é uma tentativa de dar conta de um mistério. Quer dizer, para ele a carne era um mistério, né? O que é isso, né? O que é ter um corpo? O que é estar ligado a essas atribulações da carne, né? Ele procura desvendar esse mistério, ele vai sendo enredado numa série de tramas. Só que, paradoxalmente, para lidar com esse mistério, ele só tem palavras, né? Então ele precisa utilizar palavras, por isso que, novamente lembrando essa ideia assim, de que a escrita
deveria ser um remédio, né? Deveria ser uma espécie de saída ou solução, mas não, ela o enreda cada vez mais nesse mistério. Mas com o passar do tempo, essas experiências, né, que ele teve com o Sol e com o aço, né, elas começaram a fornecer para ele algumas pistas pelas quais esse mistério poderia ser deslindado. E esse mistério, quer dizer, aí, mais uma vez, além do mistério da carne, ele se viu confrontado com outro mistério, que era um mistério, quer dizer, essa carne submetida à presença da morte. Então, novamente, ele aborda uma cadeia de enigmas que são interligados e que convergeriam para esse mistério da morte. Nós mencionamos anteriormente esse impulso romântico, né, para a morte que já tinha uma raiz infantil, mas que não foi colocado em prática pela ausência de qualificações físicas, né? Ele dizia, como se, na verdade, a construção desse corpo, ele não tinha uma outra finalidade do que morrer dentro desse ideal de beleza, né? Assim, do que seria uma morte bela. Então, uma outra investigação que se abre nesse livro é o exame da relação entre a morte e as palavras na literatura. E ele formula esse pensamento numa figura que ele chama o princípio da espada, né, que é como a gente também havia dito anteriormente, uma figura extraída do Hagakure, da estética dos samurais. Ele diz: assim me parecia, meu antigo interesse pelo oposto do princípio literário começou pela primeira vez a dar frutos. O princípio da espada parecia residir em aliar a morte não com o pessimismo ou a impotência, mas com a energia abundante, o clímax da perfeição física e o desejo de lutar. É isso que é o ponto, talvez, que gere mais estranhamento nessa conversa para a gente, porque ele apresenta uma outra... Quer dizer, eu não saberia dizer até que ponto, mas, enfim, ele apresenta uma outra versão para se pensar o suicídio. Quer dizer, o suicídio não ligado a uma ideia de angústia ou desespero, mas uma espécie de clímax mesmo, né? Esse desejo, essa perfeição física e o desejo de lutar. Por outro lado, nada poderia estar mais longe do princípio da literatura. Aí ele diz assim: na literatura, a morte é mantida em xeque, mas ao mesmo tempo usada como uma força condutora. A força empregada na construção de ficções vazias. E a vida é mantida em reserva, misturada com a morte na medida exata, tratada com preservativos e esbanjada na produção de obras de arte que possuem uma horrível vida eterna. Essa era outra ideia que ele possui, quer dizer, que é uma ideia muito comum, né, na estética japonesa, que é a beleza está no efêmero. Se você produz a produção de obras com vida eterna, a produção do perene, seria exatamente o contrário disso, né? Aí ele diz, a ação, né, assim, tomar uma decisão na vida, fazer alguma coisa, né, uma ação, é morrer com a flor. E a literatura é criar uma flor imortal. E uma flor imortal, evidentemente, só pode ser uma flor artificial. Aí era esse o drama, né? Assim, como... Porque ele vivia essas duas realidades contraditórias, que é o desejo por um valor, pela beleza do efêmero, o desejo de uma morte que fosse marcada como um clímax mesmo, como um momento de perfeição, né?
e ao mesmo tempo a criação das obras literárias, essas flores artificiais. Então, existia nesse ato de expressão uma natureza assim, essencialmente dúbia, que pressupõe um afastamento das coisas existentes, ao mesmo tempo que dá... então, a morte ela pressupõe esse afastamento das coisas existentes, ao mesmo tempo que dá origem a coisas inexistentes, né? que seria a ficção, que seria a literatura. Então, essa divisão entre desejos contraditórios, que é fazer literatura, né, e manter a morte diluída, ou morrer numa ação pelo princípio da espada, são possibilidades... quer dizer, ele vai ter que escolher isso em algum momento. E a ideia é assim, como que essa escolha vai, como que essa escolha é possível? E o questionamento também passava por essa ideia, né, assim, de não só como eu faria essa escolha, mas como morrerei, né? Eu morrerei como um escritor, como um literato, né, ou como um soldado, como um homem de ação, né? Essas noções, então, de corpo e palavra, elas funcionam em Sol Iácio como uma espécie de... como figuras retóricas mesmo, colocadas num movimento dialético, que não é possível apreender uma coisa ou outra, não é possível entender o que é corpo e palavra, a não ser pelo efeito dessa oposição. Então, novamente, ele se dá conta por esse desprezo de uma vida que acabaria em palavras, mas, ao mesmo tempo, as palavras o mantêm vivo nessa busca, né? E ele começa a se interessar pelas palavras daqueles que vão se acabar. Quer dizer, o que uma pessoa que vai morrer tem a dizer? Aí é uma outra... O que uma pessoa que vai morrer tem a dizer? O que ela pode nos transmitir? E essa pergunta ele tentou responder visitando um museu na antiga base naval de Itajima, no qual há uma coleção conservada de cartas escritas pelos jovens soldados kamikazes que, antes de partir para a sua última missão. Então ele leu algumas dessas cartas e fez comentários a respeito delas, né? Que horas são? Tá bom, acho que uns 10 minutos. Então, são os comentários que ele vai traçar a respeito das cartas. Visitando o museu em um dia de verão, fiquei impressionado pelo contraste notável entre a maior parte das cartas, escrita em estilo solene e convencional, e as cartas ocasionais rabiscadas rapidamente a lápis. Parado diante das caixas de vidro, lendo as últimas vontades daqueles jovens heróis, senti de repente que tinha resolvido uma questão, que há muito me atormentava. Em tempos assim, os homens usam as palavras para dizer a verdade, ou tentam transformá-las em epitáfios. Seria esse uso das palavras que é um uso diferente do uso cotidiano, né, que é como se o uso cotidiano nos sedasse, né, nos mantesse sedado, e essa consciência do fim provoca um efeito de revelação, né, uma revelação que ele vai perceber nessas cartas, né. Ele diz: não eram apenas belas frases, mas um desafio sobre-humano. Palavras que exigiam que o sujeito fundamentasse a sua vida na tentativa de escalar os mais excelsos píncaros. Palavras desse tipo, nas quais alguma coisa primeiro expressa como decisão, se transformava gradualmente
em identificação inevitável. Não ofereciam nenhuma parte que pudesse ligá-las às preocupações do dia a dia. Quer dizer, é alguma coisa completamente retirada dessas preocupações cotidianas. Mais do que quaisquer outras palavras, e apesar da ambiguidade do seu sentido e seu alcance, elas estavam cheias de uma glória que não era deste mundo. A sua própria impessoalidade e monumentalidade exigiam a estrita eliminação da individualidade e repeliam a construção de momentos baseados na ação pessoal. Se o conceito de herói é físico, então, assim como Alexandre o Grande adquiriu sua estatura heróica modelando a sua vida sobre a de Aquiles, as condições necessárias para se tornar um herói devem ser uma recusa da originalidade e uma fidelidade a um modelo ancestral. Diferentemente das palavras de um gênio, as palavras de um herói devem ser selecionadas como as mais nobres e impressionantes em um estoque de lugares comuns. Ao mesmo tempo, mais do que quaisquer outras palavras, elas constituíam uma esplêndida linguagem da carne. Bom, com essas investigações, né, a respeito da possibilidade, quer dizer, de viver das palavras ou encerrar sua vida em uma ação, toda essa pesquisa foi também gerando nele uma espécie de certeza mesmo, né? O livro, não é à toa que o livro é pensado como um testamento, porque pode ser lido nesse livro uma espécie de marca, de prenúncio, né? É como se ele começasse a comunicar mesmo, né, para os seus leitores que ele vai praticar um suicídio ritual e que esse suicídio é como se fosse um bilhete, mas só que em vez do bilhete, um bilhete suicida que explica o motivo de maneira rápida, é um livro, é um pequeno tratado que vai dizer a respeito dos caminhos que o conduziram e que aquilo não seria um ato de desespero, né? Claro que a gente poderia pensar, é bastante complicado, porque, por exemplo, caberia uma análise psicológica aqui, será que há elementos para a gente pensar, não sei, mas por exemplo, como já me foi sugerido, assim, pensar a respeito do caso de Mishima como um caso psicopatológico, ou se de repente psicopatologia não é apenas um nome ou uma forma de domesticar esse tipo de estranhamento que nos causa essa ideia, né, de ligar o suicídio a um ideal estético, né? E aí, para encerrando, para não me delongar muito, eu vou só fazer deixar a última fala do Mishima nessa conversa e traçar os comentários finais. Bom, essa construção de um corpo robusto, né, que poderia ser um modelo universal, ele só faz sentido mesmo com essa presença da morte. Aí ele diz: aqui eu estava captando uma pista para a compreensão íntima do culto do herói. O cinismo que encara todo o culto do herói como coisa ridícula está sempre tingido por uma sensação de inferioridade física. Sempre é o homem que se sabe falto de atributos heróicos, aquele que fala do herói com desprezo e zombaria. E quando o faz, sua fraseologia de uma lógica ostensivamente universal e geral não fornece uma indicação sobre as características físicas daquele que fala. Que falta de sinceridade. O culto do herói, com efeito, é o princípio básico do corpo e, a longo prazo, está intimamente comprometido com o contraste entre a robustez do corpo e a destruição da morte. O que salva a carne de ser ridícula é a presença da morte que reside num corpo vigoroso e saudável. É isso que sustenta a dignidade da carne. Bom, com essas palavras que eu vou só para fazer esses comentários finais,
com essas palavras que ele vai justificar essa busca, né, assim, a possibilidade de uma saída para esse impasse que eu havia mencionado para vocês, o impasse entre a clausura das artes verbais, ou das artes de maneira geral, a clausura dentro de uma individualidade, ou o impasse que é ou você participa da tragédia ou você cria uma tragédia. Ou você constrói uma obra de arte, mas se você constrói essa obra de arte, você não consegue participar do drama comum de todas as criaturas. E me parece, assim, ao menos, não sei se caberia, claro, não acho que novamente, assim, né, o mistério da vida, né, da vida de cada um, o mistério da vida de Mishima é um mistério impenetrável, não teria como a gente inferir o porquê ele fez isso, mas com vários elementos que ele nos fornece a pensar, poderíamos imaginar que que se trata dessa escolha mesmo, né, da tentativa de dar conta, de poder participar desse drama comum de todas as criaturas, de poder estar presente naquele momento que para ele acabou sendo o último mesmo. Ele, então, organizou esse grupo paramilitar, a Sociedade do Escudo, e essa sociedade foi organizada em 1967, eles efetuavam treinos militares, e no dia 20 de novembro, ele pediu uma audiência com o ministro da Defesa do Japão, e quando a audiência foi concedida, ele já havia estado ali várias outras vezes, ele era sempre muito bem recebido, e naquele momento ele sequestrou o ministro da Defesa, amarrou ele numa cadeira e tal, e exigiu que todos os soldados comparecessem ao pátio do ministério, porque ele proferiria um discurso para os soldados, né? E o discurso dele envolvia, entre vários aspectos, uma espécie de tentativa de conscientização a respeito do que o Japão estava se tornando, uma nação capitalista, uma nação inorgânica, uma nação que havia perdido seus laços fundamentais, né, com a sua cultura ancestral. Os soldados não conseguiram escutar muito bem o concurso, o discurso ele foi vaiado, quer dizer, aquilo não chegou para quem deveria chegar. Quer dizer, é um dos motivos também pelos quais a gente pensa a existência desse livro, né? Assim, é como se ele pudesse garantir, assim, olha, alguma coisa do que eu falei antes disso vai ser escutada, né? E ele fez esse discurso, depois ele se retira para dentro de uma sala e comete um suicídio ritual com outros dois companheiros, né? É um seppuku, é uma forma que exige muito vigor físico, é um suicídio que você tem que ter força suficiente para enfiar uma espada na barriga, e tem um tipo de corte que se faz, e a história se deu dessa maneira. Até hoje, enfim, a gente, quer dizer, são interrogações, quer dizer, ele era amigo íntimo do Isanori Kawabata, que é um escritor premiado, um escritor prêmio Nobel japonês, que condenou veementemente essa ação dele, e é uma ação bastante polêmica até hoje, que ainda hoje nos causa essa perplexidade. Mas eu imagino que o meu interesse, pelo menos, na obra dele seria esse testemunho, né? Essa tentativa de compreender alguma coisa, algo desse estranhamento que é causado, né, diante de uma outra possibilidade que é oferecida para a morte, né? Assim, eu não sei se caberiam essas diferenças conceituais, o que é suicídio, o que é um autoextermínio voluntário, o que é, quer dizer, de toda maneira, ele vem, quer dizer, para essa conversa com a gente para nos falar disso. Talvez, nesse sentido, assim, o Isanori Kawabata dizia que ele era um tolo, né? Porque acho que ele tentou, o Isanori Kawabata tentou convencê-lo várias vezes, dizendo assim, olha, eu estou sentindo que você vai fazer isso, acho que você não deveria.
Mas enfim, ele acabou fazendo. E isso tem um efeito um pouco estranho para nós, porque por mais que ele quisesse viver, um efeito paradoxal mesmo, porque por mais que ele quisesse com esse ato, talvez a sua intenção, não saberia dizer, mas talvez a intenção fosse viver, né, o drama de todas as criaturas, por outro lado ele cria um sistema paranoico no qual a sua própria vida é um tipo de obra de arte. Ele trata a sua vida como uma espécie de obra de arte. E o seu suicídio ritual acaba sendo vamos dizer assim, um selo dessa obra. Eu acho que é isso. Muito obrigadinho pela atenção.